Caríssimos diocesanos e diocesanas, gostaria de confirmar a vocês que a realização do sonho de ouvir a nossa radiomensagem em FM está prestes a acontecer. Já estamos no processo de migração e precisaremos muito da sua ajuda. Por isso estamos iniciando uma campanha de arrecadação financeira através de um envelope especial que será distribuído nas paróquias. Vocês poderão realizar sua contribuição na secretaria paroquial ou através do Pix. Colabore com o valor que você puder. Antecipo já meu agradecimento a cada um e a cada uma. Juntos pela Rádio Mensagem FM, a rádio da Diocese. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Caríssimos diocesanos e diocesanas, gostaria de confirmar a vocês que a realização do sonho de ouvir a nossa radiomensagem em FM está prestes a acontecer. Já estamos no processo de migração e precisaremos muito da sua ajuda. Por isso estamos iniciando uma campanha de arrecadação financeira através de um envelope especial que será distribuído nas paróquias. Vocês poderão realizar sua contribuição na Secretaria Paroquial ou através do Pix. Colabore com o valor que você puder. Antecipo já meu agradecimento a cada um e a cada uma. Juntos pela Rádio Mensagem FM, a rádio da Diocese. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Intenções da Santa Missa. Por todas as mães, e pelo 7º dia de Hilda Maria de Carvalho, e por um ano de Marília Rubião Possagnolo. Pelo aniversário natalício de Natália Sobrinho Marcondes Oliveira, Guilherme Furtado da Silva, Mateus Fagundes da Silveira, Sebastião Moura Fagundes. Pelo aniversário de casamento de bodas de ouro de Sebastião e Maria Fagundes, 50 anos. Pelos dizimistas aniversariantes, Joana Dark Aparecida Gomes,
Maria Gorete da Silva Nascimento, Maria Helena Garcia Araújo, Angélica Iocote Civília, Aparecido Rivelino Paz, Carlos Fernando Almeida Ferreira, Geraldo Rabelo Júnior, Itamar Klebkar Mota, Leolane Rocha, Lucas Soneuende Rocha, Luiz Augusto, Marilene Pereira Bolconte. Quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. A liturgia deste domingo celebra Jesus Cristo como o bom pastor da humanidade, isto é, aquele que dá a sua vida pela salvação de todos. Contemplar o bom pastor deve despertar em nós duas atitudes fundamentais: a confiança de que somos conduzidos e protegidos por ele para chegarmos aos prados da salvação e o compromisso de imitarmos suas atitudes para com nossos irmãos, servindo-os e animando-os na caminhada da fé. Unidos a Cristo pelo batismo, todos nós participamos de sua missão de pastor e nos diversos ministérios e serviços que caracterizam a missão na igreja. Devemos cuidar uns dos outros. Nesta ocasião, rezamos especialmente pelas vocações sacerdotais e religiosas de que a igreja tem necessidade para continuar a ser, na história, expressão fiel do bom pastor. Confiantes na bondade de Deus, iniciemos nossa celebração cantando. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para esta celebração, onde de maneira muito especial nós queremos orar, queremos pedir por todas as mães, que Deus derrame a ponto de transbordar as suas bênçãos sobre todas as mães e acolhe e dê descanso eterno às falecidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitado, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então vamos acolher a misericórdia de Deus, que nos perdoa e purifica, cantando. Pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Iris
Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvai o Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Cantemos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos.
porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus
e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas dos teus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo, seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Na primeira leitura, nós temos uma parte daquilo que o apóstolo Paulo fazia, pregava o Evangelho. E nós temos aqui uma viagem missionária dele e do seu companheiro de missão, Barnabé. E eles anunciam o Evangelho. E hoje nós vemos que as pessoas que escutam o anúncio do Evangelho apresentam duas atitudes, ou têm duas reações. Em primeiro lugar, nós temos um grupo grande, que acolhe o Evangelho, que deixa o Evangelho cair no coração. Mas nós temos um grupo que não acolhe o Evangelho. Até mais, que se coloca em oposição ao Evangelho e em oposição aos pregadores do Evangelho. Veja, gente, também esta reação pode acontecer conosco. Nós podemos acolher e nós também podemos rejeitar o Evangelho. Às vezes nós acolhemos e rejeitamos. Mas o Evangelho não é uma boa notícia? Por que nós rejeitamos uma boa notícia? Gente, aqui nós podemos entender a partir da reação daquelas pessoas. Porque o Evangelho nos pede duas coisas. Primeiro, nos pede uma mudança de mentalidade. A própria palavra conversão
metanoi em grego, quer dizer isso, mudar a maneira de pensar. E o Evangelho também nos pede a mudança de atitudes. Aí então vem a palavra arrependimento, que quer dizer dar um passo adiante, deixar algumas coisas, mas assumir outras coisas. E aí, gente, muitas vezes o Evangelho pode encontrar em nós, como encontrou naquelas pessoas naquele tempo, oposição, ou pelo menos fechamento de coração. Por quê? Em primeiro lugar, porque todos nós trazemos conosco uma segurança. Vocês já viram aquele ditado? O sapato velho é muito melhor. Por quê? Porque o sapato velho ele vai se conformando ao nosso pé. Às vezes você nem precisa baixar para calçar o sapato. Você põe o pé dentro do sapato, já entra e já fica certinho. Quando você compra um sapato novo, não é bem assim. Às vezes o sapato chega até a apertar. Não é? Eu me lembro quando criança a gente passava vela no sapato para tirar o aperto do sapato. Você experimentava na loja, era uma beleza. Chegava em casa ou ia usar o sapato apertava, fazia calo. A mesma coisa, gente, acontece conosco. Às vezes, nós estamos tão acostumados com certas coisas, principalmente com a nossa maneira de pensar, que é muito difícil a gente abandonar esses pensamentos. Às vezes, os nossos velhos pensamentos. Porque o Evangelho, ele muda os nossos pensamentos. Nós passamos a pensar conforme Deus. E pensar conforme Deus é bem contrário aos pensamentos humanos. Estou dizendo, todo pensamento humano não presta. Mas eu estou dizendo que às vezes nós vemos as coisas de um jeito. Nós entendemos as coisas de um jeito. Nós temos certos conceitos em relação às coisas, às pessoas, as situações. Deus tem outro jeito de pensar, tem outro conceito. Então, nos conformar ao jeito de pensar de Deus, por quê? Porque nós temos um pensamento coletivo, nós temos uma consciência coletiva, que de alguma maneira nos influencia. A gente diz assim, eu sou livre. Ninguém é exatamente livre. Nós usamos as roupas que todos estão usando. Corte de cabelo tem a ver com aquilo que é comum hoje em dia. Pode ver como vai mudando. Tem um certo tempo, é um tipo de corte de cabelo. De repente muda, não sei se é um filme, uma novela, internet, aí parece um monte de gente, né? Vai formando um monte de gente igualzinha. Porque vai mudando, mas todos nós somos de alguma forma influenciados, não só por essas coisas, mas também nossa maneira de pensar, de falar, de ver as coisas. Principalmente a internet tem um poder muito grande de nos influenciar hoje em dia. Também temos velhos hábitos. Alguns hábitos, gente, são até, digamos assim, vícios que nós trazemos. E às vezes até nós percebemos que não nos fazem bem, não nos levam a fazer bem as pessoas, mas é tão difícil a gente mudar. Não, eu sou assim, a gente diz assim, não, eu sou assim, que me aceite assim, do jeito que eu sou. Mas tem coisas em nós que não são coisas boas, então eu não posso aceitar como parte do meu ser, porque eu tenho que entender que eu sou aquilo que Deus me fez, que eu devo ser, não aquilo que eu me tornei. Não é por isso que o Evangelho pede de nós um arrependimento, isto é, dar um passo adiante para nos tornar, nos conformar com Cristo. Trazemos também tradições, gente. É lógico que algumas tradições que nós trazemos são boas, algumas tradições culturais, algumas tradições religiosas. Ninguém vive sem tradições. A tradição, ela dá base para a nossa vida. Mas nós devemos tomar cuidado com algumas tradições que são contrárias ao Evangelho.
O próprio Jesus denunciou no seu tempo tradições religiosas que não se conformavam com a palavra dele, que não iam na direção do ser humano, não faziam bem para o ser humano. Então, quantas coisas nós trazemos conosco. Outra coisa, gente, que às vezes nos faz resistir ao Evangelho, é o medo. Medo do quê? Medo de perder o controle da própria vida. Isso nos aterroriza. A gente perder o controle da nossa vida. Eu não poder fazer aquilo que eu quero. Não ter liberdade para fazer aquilo que eu quero. Bem, em primeiro lugar, né, em Deus as coisas são livres. Eu não sou obrigado. Eu não acho essa palavra escravo, que muitas vezes é usado no meio religioso, ainda que também essa palavra apareça na Bíblia. Mas eu não acho essa palavra muito boa. Porque se a gente for entender o que era o escravo naquele tempo, não era uma pessoa que livremente servia um senhor. Era uma pessoa que era capturada, nascia no cativeiro, era obrigada. Não, nós não nascemos, quer dizer, até nascemos num outro cativeiro, mas Cristo nos libertou. E Ele nos deu a liberdade de servi-lo ou não. Porém, se na nossa liberdade nós queremos servi-lo, então nós perdemos, entre aspas, a nossa liberdade. Não tem como, não tem jeito. Por quê? Porque servir o Senhor não é simplesmente vir à missa. Servir o Senhor é fazer a vontade do Senhor. Se nós vamos fazer a vontade do Senhor, então nós perdemos, em certo sentido, o controle da nossa vida, porque muitas vezes a nossa vontade não vai na direção da vontade do Senhor, né? Olha o que diz aqui em João 3,8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que quer dizer essa passagem? E quando nós nos entregamos a Deus, é Deus que nos conduz, mas a gente tem muito medo. Eu me lembro que uma vez um rapazinho, né? Ele veio me procurar e ele disse assim que a mãe queria que ele fosse à missa, aquela coisa toda, mas que ele não queria ir à missa, não queria realizar, né, as práticas religiosas da família. Eu falei, por quê? Você acha que não são boas? Ele disse, não, eu acho que são boas. E um dia eu quero ser muito religioso. Eu falei, mas um dia você quer ser religioso, porque você não começa hoje? Por que você não faz desse dia o dia de hoje? Ele falou, padre, porque eu sou jovem. Eu não vou poder fazer nada do que eu quero. Então, quando eu ficar bem velhinho, eu vou para a igreja. Olha o raciocínio dele. Ele está errado? Bem, a coisa é mal compreendida, mas muita gente pensa assim, muitos jovens pensam assim, não, eu não vou, porque tira a minha liberdade, eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Até o contrário, gente, a palavra de Deus fala assim, tudo me é permitido, nem tudo me convém. Se nós formos entender a vontade de Deus como capricho, de fato é muito difícil. Um Deus caprichoso, um Deus chato, um Deus, né, que cobra, um Deus que impede, um Deus cheio de regras. Infelizmente, muitas vezes a nossa religião passa essa ideia, principalmente para os nossos jovens. Não é um Deus que faz nada disso. É um Deus que propõe o caminho da vida. E que eu devo acolher entendendo que não é um bem que eu faço para Deus. Deus é o supremo bem, gente. Em Deus não falta nada, não tem bem que eu possa fazer para Deus. Mas é um bem que eu faço para mim. Se eu não entender assim, não tem como. Mas eu não entender assim, eu me sinto cerceado na minha liberdade, me sinto tolhido. Me sinto achatado. E, de fato, gente, quem vive as regras, pelas regras, de fato é um escravo.
Mas o Senhor não nos quer escravos, o Senhor nos quer livres. Mas para sermos livres, nós temos que nos deixar conduzir por Ele. Caso contrário, mesmo que a gente ache que é livre, a gente é prisioneiro de alguma coisa. Porque o único que nos liberta de verdade é Jesus. Ninguém mais nos liberta. Todo o resto nos aprisiona de alguma forma. Bem, aí nós vamos para o Evangelho. O Evangelho de hoje traz 3 verbos para nós: ouvir, seguir e acolher. Em primeiro lugar, Jesus, que se apresenta aqui como um pastor, era algo muito comum naquela época, uma atividade bastante, digamos assim, comum. Então ele se apresenta, assim os profetas apresentaram Deus como pastor de Israel. Aí ele se apresenta como um pastor. Ele diz em primeiro lugar: ouvir a minha voz, versículo 27. Bem, gente, se nós queremos ser conduzidos por Deus, nós temos que saber o que Deus quer. Nós não ouvimos a palavra de Deus para mera informação. Hoje tem muito assim dentro da igreja, que não está errado, mas às vezes o jeito que a coisa é entendida, o jeito que a coisa é vivida, não é tão legal. A gente fala assim, muita necessidade de conhecer o catecismo da igreja, conhecer os santos padres, conhecer isso, conhecer aquilo. De fato, nós temos sim necessidade. Mas a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, queria fazer um curso bíblico. Bom, aqui na nossa paróquia nós temos, que bom. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, não se presta à informação, gente, mas à transformação da nossa vida. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus para ser conduzido por Ele, se eu não quero rejeitar o Evangelho pelos motivos que eu coloquei, de segurança e medo. Segui-lo. O que é seguir Jesus? Nosso nome é cristão, quer dizer, um seguidor de Jesus. Seguir Jesus, gente, é adequar, conformar a nossa vida, as nossas escolhas com a vida e as escolhas de Jesus. E aí, logicamente, que nós temos que analisar tudo: família, trabalho, relacionamentos, política, saúde, tudo nós temos que colocar em volta de Cristo. Eu costumo dizer que eu não acho legal, apesar dessa Sagrada Escritura falar, buscar Deus em primeiro lugar, pôr Deus no primeiro lugar. Porque se a gente põe Deus em primeiro, tem segundo, tem terceiro, tem quarto. Domingo eu ponho Deus em primeiro lugar. E a segunda-feira? E a terça-feira? Sexta-feira, nem lembro mais que Deus existe. Sextou, Nem lembro mais que Deus existe. Lembra que existe o sábado para relaxar, mas aí domingo tem que ir na igreja outra vez. Agora eu lembrei de Deus. Não, Deus não é isso. Não pode ser, o nosso relacionamento não pode ser de uma vez por semana. Eu tenho que ter Deus como centro da minha vida. Então eu vou viver tudo. Vou viver inclusive a sexta-feira, o sábado, Eu vou viver o meu lazer, o encontro com os meus amigos, tudo em Cristo. Em Cristo. Isso significa seguir a Cristo. Uma vez eu li um livro muito interessante, fala assim: no meu lugar, o que Jesus faria, o que faria Jesus? Parece que é um livro, que é uma ficção do autor, que diz que uma cidade foi transformada, porque antes que as pessoas fizessem alguma coisa, elas raciocinavam. O que faria Jesus no meu lugar? Muito interessante esse livro. E terceiro, gente, receber a vida eterna. Veja, Jesus não veio pregar, presta atenção, em vida pós-morte. Não veio pregar vida pós-morte. Isso é tranquilo. Antes de Jesus, os egípcios já falavam, veja as pirâmides. Os gregos,
Os judeus aprenderam sobre vida pós-morte com os babilônicos. Jesus não veio pregar vida pós-morte, gente. Isso existe, não tem necessidade. Ele não disse em vida pós-morte, ou quando disse, muito pouca coisa. Ele fala em vida eterna. Eu não preciso morrer para ter vida eterna. A pregação de Jesus não é céu. A pregação de Jesus é vida eterna. Ele diz aqui. E o que é vida eterna? Qual é o conceito de vida eterna para Jesus? Ele responde em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, presta atenção. Nós temos que buscar a vida eterna, tem gente que busca céu. Uma rede preguiçosa para deitar depois da morte. Muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Então não precisa ser cristão. Tem quase todas as religiões, gente, falam de vida eterna. Não precisa de céu, ou de nirvana, ou de sei lá do que, né? Campos Elíseos, tem tudo isso. Não, Jesus ele veio oferecer algo mais do que vida pós-morte, que já existe. O espírito é imortal, né? Ou como a gente costuma dizer, a alma é imortal. Ele veio oferecer vida eterna. E ele explica em João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. O que é vida eterna, gente? É conhecimento de Deus. Isso é vida eterna. Por isso é que ele diz que quem crê em mim, quer dizer, quando nós iniciamos a vida de fé, ela transborda para a vida eterna. Quer dizer, não para, o conhecimento ele é contínuo. E aí eu gostaria de fazer um caminho rápido com vocês, visto que hoje, né, o Evangelho, as leituras todas, né, principalmente a segunda leitura, que fala do cordeiro como pastor, como pode um cordeiro ser pastor, mas ali fala de Jesus, né? Está ali imolado, nós acabamos de celebrar e ainda estamos vivendo o tempo da Páscoa, então a gente entende bem, né? E o Evangelho deixa bem claro, Jesus se apresenta como bom pastor. Aqui bom pastor, gente, não é aquela ideia romântica de um pastor com ovelhinha nos ombros. Também Jesus, ele nos toma em seus ombros, nós vamos ver aqui. Mas bom pastor aqui fala de um homem valente, de um homem forte, de um homem que enfrenta o bandido e dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus está falando aqui da sua morte e ressurreição. Assim que ele é nosso pastor. Ele nos tirou das mãos do inimigo. Então eu gostaria de fazer um caminho com vocês. Como o conhecimento de Deus, ele vai crescendo a partir do Salmo 22 ou 23, né? Dependendo da tradução, se for hebraica, é 23. Rapidamente, porque vale a pena a gente entender como a gente vai crescendo no conhecimento e como esse conhecimento não para nunca, e nós vamos viver a nossa vida, nós temos que viver a nossa vida aqui e lá, no conhecimento contínuo de Deus. E o Salmo 22 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar, me leva às águas tranquilas. Versículos 1 e 2. O que nós aprendemos aqui? Que conhecimento nós temos aqui desses dois versículos? Da intimidade com Deus. Esse é o primeiro conhecimento da vida eterna. Intimidade com Deus. Aqui nos lembra do quê? De uma mãe que toma nos braços o seu filho e dá de mamar ao seu filho. Sabe que às vezes Deus aparece com características femininas? Pode mamães, hoje é dia das mães, é absurdo, talvez no tempo de Jesus mais absurdo ainda que seja possível. Pode uma mãe esquecer do seu filho? A resposta seria não, mas hoje talvez, quem sabe, pode sim, né? Tem mãe jogando na lata de lixo, tem mãe que não deixa nem o filho nascer, então pode sim, mas na época de Jesus era muito difícil. Mas assim, pode uma mãe, ainda que possa, eu não esquecerei o meu filho.
Por que não esquece, gente? Bem, eu não tenho essa experiência. Vocês mulheres têm. Mas eu já ouvi de algumas mulheres o seguinte: quando o nenê mama, o bico do meu seio fica dolorido. Suga. Por isso que dificilmente a mãe esquece, porque cria uma dor. Então veja bem, gente, o amor de Deus criou uma dor, que nós chamamos de paixão do Senhor. Então Ele jamais nos esquece, porque está gravado em minhas mãos. Gravado, o que nós lembramos? Dos sinais da paixão. Está gravado em minhas mãos. Então Deus é um pai, mas é também uma mãe, que nos pega no colo e num primeiro momento de conhecimento nos revela a sua intimidade, nos chama para a intimidade, vai se revelando e vai nos dando de mamar. O quê? Paz, força, consolação, sabedoria, tudo que nós precisamos. Olha como é bacana a gente se jogar nos braços de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de alimento. Segundo, o Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. O que Ele nos ensina aqui, gente? Aqui já não somos mais crianças, viu? Já não estamos mais nos braços da mãe, né? Quando a gente é criança, a gente precisa dos braços da mãe, mas não tem graça um marmanjão no braço da mãe. Tem que andar, até porque senão não aprende a andar. Aqui, depois de um certo tempo, Deus nos põe para andar. Agora, desce dos meus braços, vai andar, e eu vou junto com você. E aí, nos ensina o quê? Esse versículo 3, a confiar em Deus. Nos ensina a caminhar, nos ensina a conquistar, nos ensina a ir adiante. Gente, se a fé nos acomoda, a fé nos aliena, não é fé. Por quê? Porque a fé nos faz caminhar e adiante, amparados por Deus. Terceiro, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, estás comigo, me protege e me dirige. Versículo 4. A gente pensa que porque a gente caminha com Deus, é um mar de rosas. A gente caminha com Deus, nada chega perto de nós. Mas aqui está dizendo: ainda que eu atravesse um vale escuro da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. O que quer dizer isso, gente? Obediência. O que é obediência? Escolhas. Me ama quem me obedece. Gente, diante da vida, quantas e quantas escolhas nós temos? Hein? Quantas e quantas? Não existe. Não existe viver sem escolher. Quantas escolhas nós temos? Mesmo nas dificuldades, gente, porque às vezes, nas dificuldades, nós temos a tentação de achar o melhor caminho, mais fácil. Eu estou passando problema financeiro. Quem sabe um agiota seja um caminho rápido? Mas a gente sabe do que vai dar isso. Eu estou passando problemas familiares. Quem sabe uma separação também seja um caminho rápido, sem tentar nada. Ou tentou muito, mas também não quer tentar mais. Eu estou num trabalho, o trabalho é difícil, então eu vou pedir conta, eu vou fazer corpo mole para me mandar embora, qualquer coisa do tipo. Como é que nós vivemos? Quando nós no dia a dia, mas principalmente, gente, esse é um momento crucial, porque aqui nós podemos fazer as maiores besteiras do mundo, as maiores burradas do mundo, quando nós passamos por dificuldades, por adversidades, quando nós estamos no meio da tempestade, no vale escuro. O Senhor me conduz, Ele é meu pastor, não faça besteira. Olha para Jesus que está ali na escuridão da situação e diga: Senhor, me leva. Ele vai me levar. Preparas um banquete para mim, onde meus inimigos me podem ver. 5a. Qual que é o ensino, gente? Qual que é a vida eterna aqui?
Cristo pastor forte, fortalecimento interior, a resiliência, hoje tem essa palavra moderna, a resiliência. Por quê? Porque o Senhor me dá a vitória. Vitória aqui, gente, não é triunfalismo. Em primeiro lugar, o maior inimigo não está lá fora. Vamos prestar atenção nisso. A gente culpa Deus, a gente culpa os outros, a gente culpa a família, a gente culpa o governo, a gente culpa todo mundo pelos nossos problemas. Mas será que quem está gerando os problemas não sou eu mesmo? Não é a minha maneira de ver, de entender as minhas escolhas? A maior parte, gente. Se nós mudássemos nossa maneira de pensar e as nossas atitudes, nós resolveríamos grande parte do problema do mundo. A gente sabe disso. Então aqui o Senhor vai me fortalecendo interiormente e vai me dando também a capacidade de resistir ao mal que está dentro de mim. Por quê? Se eu não vencer os meus demônios internos, eu não terei poder para vencer os demônios externos. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar, versículo 5b, provisão. Provisão, Deus provê, gente, Deus provê. De alguma maneira, não tem lugar para desespero. É lógico, tem sentimentos humanos de medo e tudo mais, mas para desespero não pode, não tem como. Um cristão não pode se desesperar. Não tem como ser cristão e ser desesperado. Por quê? Se nós estamos desesperados, nós não temos esperança. E se nós não temos esperança, nós não temos fé. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza do que não se vê, é o fundamento da esperança. Se eu creio em Deus, ainda que eu sofra, não vou dizer que nada me toque, não estou dentro de uma redoma de vidro, mas se eu creio em Deus, não tem lugar para desespero na minha vida. Não é? O Senhor me convida, me enche o copo. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Versículo 6a. Fala do quê? Discernimento. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Discernimento. Como nós precisamos, gente, de discernimento. Devemos tomar muito cuidado, porque hoje a gente fala que Jesus é o nosso mestre, mas é a internet, é essa tanta gente. E por último, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Versículo 6b. Em primeiro lugar, fala da união com Deus. E aqui, gente, fala do que? União com Deus. Eu e o Pai somos um. Mas aqui fala de uma coisa muito importante. Falei disso quinta-feira. Talvez alguém tenha ficado chocado. Cristão não busca céu. Cristão não busca céu. Ele existe, não sei como que é, nunca fui para lá. Mas cristão não busca céu. Cristão busca a vida eterna. Cristão busca Deus. Cristão busca união com Deus. Porque se nós tivermos um céu e não tivermos um Deus na nossa vida, o nosso céu será o inferno ou será a maior chatice do mundo. Gente, imagina essas ideias românticas de céu, anjinhos tocando a harpa, todo mundo sentado. Imagina você viver milhões de anos nessa história. É muito chato. Então não é isso que Deus veio trazer. Deus veio trazer vida eterna. Aqui fala, né? Todos os dias morarei com o Senhor. Quer dizer, para sempre vai jorrar vida eterna. E aqui, gente, termino dizendo que eles estavam de pé diante do Cordeiro, né? Que quer dizer disponibilidade para deixar o Senhor, o bom pastor, nos dirigir. Que assim seja na nossa vida. Que de fato o Senhor Jesus seja o grande, o único, o supremo, o suficiente pastor da nossa vida. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu o acolho como meu Senhor e como meu pastor. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então vamos apresentar a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, as nossas preces. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja escutem sempre a voz do bom pastor e o sigam com prontidão e confiança, rezemos. Bom pastor, conduzi o vosso rebanho na fidelidade. Para que Deus conceda a paz ao mundo inteiro, sacie os que têm fome e sede de justiça, e se revele aos que ainda o não conhecem, rezemos. Bom pastor, conduzi o vosso rebanho na fidelidade. Para que os jovens que o bom pastor chama a segui-lo, sirvam o povo de Deus como ele serviu, e abram seus corações ao dom do Espírito, rezemos. Bom pastor, conduzi o vosso rebanho na fidelidade. Também vamos pedir por todas as mães, as que estão aqui, as mães do mundo todo, que Deus também recompense as mães falecidas, rezemos. Bom pastor, conduzi o vosso rebanho na fidelidade. Também colocamos diante de Deus nossas intenções e trazemos conosco todas as pessoas que pediram nossas orações em nome de Jesus Cristo. Amém. Passamos o nosso ofertório. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, que é todo-poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus e Pai, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre, e morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo,
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo César, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, Hilda Maria de Carvalho, Marília Rubião Passagnolo, as mães falecidas. Alguém tem a sua mãe falecida? Pode falar o nome dela? Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-nos e glorificar-nos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor quem me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor,
faltará, nada faltará. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que redimistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos mandar sentar um pouquinho. Festa de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, próxima sexta-feira, missa, tudo vai acontecer lá na capela Nossa Senhora de Fátima, no jardim. Qual é o nome do jardim mesmo? Fugiu? Esplanada, fugiu. Então, lá no Jardim Esplanada, tá bom? Então, nós não vamos ter nenhuma atividade aqui. 7 horas da manhã, missa. 8, 9, 15, 18 horas, recitação do terço, formando o rosário. 9h30 às 11, e depois às 15, às 16h30, confissão. 10 horas, chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda lá do Sanatório Maria Imaculada. 19h30, teremos uma procissão luminosa em torno da capela só, em torno do jardim lá. Depois teremos missa campal e a coroação de Nossa Senhora. Então, a capela ficará aberta durante todo o dia de hoje, né? A programação está nas redes sociais da nossa paróquia. Evangelização de crianças, continua precisando de voluntários para a missa das quintas-feiras, 19h30, que já começou, e domingo às 11 horas. Atendimento para aconselhamento e para oração, segunda-feira, às 17h30, 19h30, com o Sebastião Ribeiro. Ele tem esse dom de trabalhar aí com oração, de rezar pelas pessoas. Então, ele se coloca à disposição das 17 horas às 19 horas aqui na igreja para oração e aconselhamento. A oficina teatral da Paróquia Espírito Santo apresenta a peça de teatro Éden, o início dia 14 de maio, às 17 horas, e também às 20 horas de teatro Univap. Então, se alguém quiser participar, né, vale a pena, ingressos lá na Paróquia Espírito Santo ou entrar em contato com a nossa secretaria. A paróquia, a PASCOM, aqui da paróquia, está precisando de voluntários, né, a Pastoral da Comunicação, está precisando de voluntários na área de fotografia, comunicação, jornalismo e transmissão para web TV. Também vai acontecer um encontro de namorados na Paróquia Sagrada Família, dia 21, agora de maio, às 17 horas. Né? Então, é o último final de semana, tem um pessoal, está aí? Cadê o pessoal da Sagrada Família? Eles mudaram, estão para lá, né? Então, pessoal, só procurar ali perto ali do coração de Jesus, tá bom? Também temos nosso plantão do dízimo, lá o seu Borges, né? Para alguma informação, para inscrição também. Quero saudar aqui os familiares de Hilda Maria de Carvalho, 7º dia, e também de Marília Rubião Pozzagnolo, um ano de falecimento. Deus deu descanso eterno, né? Hilda, Marília e a todas as mães falecidas também, nós recomendamos a Deus. Que Deus abençoe os aniversariantes de hoje: Natália, sobrinho Marcondes Oliveira, Guilherme Furtado da Silva, Mateus Fagundes da Silveira, Sebastião Moura Fagundes, e nós temos aqui uma lista bem grande de dizimistas aniversariantes, também estão incluídos. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes, com saúde, alegria e paz. E abençoe também o casal Sebastião e Maria Fagundes, 50 anos de matrimônio. Não sei se quer uma bênção, se quiser. Quer uma bênção? Vem aqui. Vai ver depois. Tá bom, então. Então, parabéns, né? O casal aí, pelos 50 anos de vida
matrimonial. Bom, bem, hoje é Dia das Mães, né? Lógico que nós sabemos a importância de uma mãe, sabemos a importância, eu sempre falo, gente, nós temos que ser muito gratos aos nossos pais, hoje de maneira especial às nossas mães. Vocês sabem que muita gente não vai para frente porque não é grato aos seus pais? Verdade. Por quê? Os nossos pais são a fonte da nossa vida. Então, se a gente não é grato, não reconhece, não ama, não tem carinho, não ajuda nada, o que acontece? A fonte da nossa vida ela é travada. É verdade. Muita gente, às vezes, vem falar, estou com esses problemas. Como que é o seu relacionamento com seus pais? Não é bom. Bem, então, começa a agradecer, acertar esse relacionamento. Mas eles já morreram. Não tem problema. Também agradeça. Olha, e muitas pessoas dizem, nossa, pai, depois que eu fiz isso, parece que a minha vida fluiu. Lógico, eu estava estancando pela falta de gratidão. O único mandamento na Bíblia, gente, o único que tem promessa é esse. Honra teu pai, tua mãe, para que teus dias sobre a terra sejam longos. Quer dizer, viver 300 anos, sejam de qualidade, está vendo? Então, cuidado, hein? Se alguém está aí com raiva, mágoa, eu sei que é difícil, eu sei que tem histórias aí cabulosas, né? Mas mesmo assim, por favor, né? Não deixe, porque faz mal para você, abençoe. Padre, mas não importa o tipo de pai, tipo de mãe, abençoe. Então, hoje é o dia de abençoarmos as mães. Então, eu quero convidar as mães, não vou pedir para vir todas aqui, mas alguém quiser ficar aqui em redor do altar, não é? Quem quiser sair do lugar, quem não quiser também não tem problema, né? A gente sabe que não está vivendo esse tempo, mas pode ficar aí em redor do altar. Eu vou passar ao redor do altar, mas antes eu vou dar uma bênção a todas as mães. Olha quantas, não? Quantas. Deus abençoe a todas as mães, muita alegria, muita saúde, muita paz. Que Deus recompense a todas vocês e cure o coração de muitas mães que sofrem ingratidão dos filhos, né? O abandono dos filhos. Que coisa triste, mas muitas sofrem. Mas vamos estender as mãos, né? Os que sobraram, né? Vamos estender nossas mãos aqui sobre essas mães. Pai Todo-Poderoso, Deus de bondade, estende em nome de Jesus Cristo as tuas mãos de graça, de bênção, sobre todas as mães que estão aqui, através delas, todas aquelas mães do mundo inteiro e aquelas que nós trazemos no nosso coração também. Mais uma vez entregamos, Senhor, sabemos que o Senhor já cuidou delas, mas acompanhamos com carinho e amor também as mães falecidas e pedimos sobre todas que estão conosco, que estão com o Senhor, a tua bênção abundante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi 9 meses de espera, já me amou sem saber como eu era, preparou enxoval para mim. Mãe, nem sentias o meu carinho, mas eu bem lá de dentro sozinho, já te amava e cantava assim. Uma salva de palmas a todas as nossas mães. Que Deus as abençoe. E aí aqui também, logicamente, incluídas as mães do coração, sabemos bem o que é, também estão na mesma promessa. As mães 2 vezes, porque muitas vezes são as avós que se tornam mães, né?
E tem as vó que tem que cuidar, então também estão incluídas aí nesta bênção do Senhor. Então vamos pedir, acolher, levar e ser, né, a bênção de Deus, que o Senhor, nosso bom pastor, nos conduza, que nada nos falte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volta o seu rosto para vós e vos dê a sua graça. Amém. E ao voltar o seu rosto sereno, o Senhor vos dê a paz. E que pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a nossa Mãe, a Mãe das Mães, desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde, uma ótima semana. Obrigado a todos pela presença e também pelo trabalho na liturgia. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.